Jesus Cristo, que encontre todos nós em harmonia, com saúde, paz e muitas alegrias. Que estejamos, portanto, aptos à sintonia das permanentes vibrações de Jesus Cristo a nosso favor, orientando-nos, estimulando-nos ao caminho do entendimento de que fora da caridade não há salvação. O Centro Espírita Irmã Maria da Graça inicia mais uma atividade, a de levar o Evangelho do Cristo ao maior número de pessoas, quando inaugura a publicação de temas doutrinários via WhatsApp. Nos visite. O tema a ser desenvolvido hoje é o que trata o capítulo 7º, item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o conteúdo Bem-aventurados os pobres de espíritos, o orgulho e a humildade. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, quer dizer, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Humildade, nos lembra Allan Kardec, é uma virtude bem esquecida entre nós. Os grandes exemplos que nos foi dado são bem pouco seguidos. Esquecemos os grandes exemplos de humildade que Jesus nos apresenta na sua vida e que estão retratados pelos evangelistas. Jesus, ao lavar os pés dos apóstolos na última ceia, faz um efetivo voto de humildade. Enquanto os apóstolos estavam preocupados em quem era o líder do processo, quem era que ia mandar, como é que eles iam ficar, anunciado por Jesus ao seu breve retorno à casa do Pai, Jesus busca uma demonstração efetiva, uma demonstração fantástica de humildade, quando lava os pés dos seus apóstolos. Sem humildade não há caridade. É necessária a humildade para liberar os homens fazendo os irmãos. O orgulho é o terrível adversário da humildade. É, portanto, necessário exercitarmos cotidianamente a humildade. Allan Kardec nos recomenda: volta-te humildemente sobre ti mesmo. É necessário trabalharmos essa emoção, fazermos esse trabalho do mergulho interior. Allan Kardec nos diz: lança teus olhos sobre a realidade das coisas do mundo. Precisamos ter a percepção do que está acontecendo no nosso entorno, à volta de nós. Sabermos reconhecer todas essas ações que são exercitadas, que são verificadas no cotidiano das pessoas e do mundo que está à nossa volta. Allan Kardec nos lembra sobre o que faz a grandeza e a inferioridade no outro. Todos os homens são iguais na balança divina, e só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Todos os espíritos são de uma mesma essência, e só os corpos são modelados com a mesma massa. Portanto, na essência, somos iguais quanto espíritos. E também da massa que modela o nosso corpo para o exercício do processo reencarnatório é a mesma massa. Portanto, não somos diferentes um dos outros no essencial, que é o espírito, e na constituição do nosso corpo, da massa com que somos gerados. A parábola do fariseu e do publicano nos traz novamente a questão da humildade. Dizia o fariseu: ó Deus, graças te dou que não sou como os demais homens, que são ladrões, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. O publicano, porém, estando a alguma distância, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito e dizia: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Essa parábola do fariseu e do publicano está contida no trabalho do evangelista Lucas 18, 9 a 14. Jesus contrasta, portanto, o fariseu ao publicano. Ao fariseu obcecado por sua virtude e ao publicano que humildemente pede a Deus por misericórdia. No entender de Raul Teixeira, grande palestrante espírita, entre as virtudes existe uma que é o carro-chefe do progresso. E poucas vezes nos damos conta disso. Essa virtude se chama humildade. Lamentavelmente, a humildade entrou nas interpretações menores, que não dizem o que de fato é. A humildade já escapou desse trajeto
não escapou desse trajeto das más interpretações. Para muita gente, ser humilde é ser covarde, é ser tíbio, é ser tímido. Mas a humildade não tem nada a ver com a timidez, com a tibieza e com a covardia. Pelo contrário, é uma virtude proativa. É também uma virtude ativa. A humildade esclarece, orienta, ilumina. Ela diz sim e diz não, sem falar, sem faltar com a verdade ou com o amor. A humildade é exatamente a trilha sobre a qual o amor se move. É a trilha sobre a qual o amor caminha. Ninguém consegue amar se não for humilde. A humildade tem a característica de servir, de não se calar, de não se omitir. A virtude da humildade é o grande dínamo propulsor do nosso progresso. É a humildade o grande propulsor do nosso progresso. A humildade para aprender, a humildade para escutar, a humildade para partilhar com o próximo, aprendendo e ensinando. O jovem e competente palestrante espírita Haroldo Dutra nos conta o encontro de Sócrates com uma médium chamada, na Grécia Antiga, de Pitonisa, no oráculo de Delfos. A médium incorporou e disse a Sócrates: você é o homem mais sábio do mundo. O oráculo era uma instituição da qual ninguém contrariava. Sócrates imaginou que ela estava errada, mas não disse nada. Foi embora, e anos mais tarde Sócrates foi preso e condenado, e fez a sua própria defesa. E quando fazia a sua defesa, ele conta a história do que ocorreu com ele no oráculo de Delfos. E na esperança de contrariar o oráculo, buscou duas pessoas, tidas como sábias pela sociedade grega, na tentativa de provar que não era o mais sábio. Então Sócrates procurou um artesão e um filósofo. O artesão era muito hábil, era um grande escultor, mas se achava bom em tudo. E Sócrates imaginou: não é sábio, ou seja, não é humilde, não tem humildade. Procurou o filósofo que se dizia grande na filosofia, mas que era bom em tudo mais. Depois da conversa com esses homens, Sócrates descobriu que era o homem mais sábio do mundo. Porque dos três, de Sócrates, do escultor e do filósofo, Sócrates dizia: eu sou o único que tem a dimensão do que eu não sei. De todos eu tenho a consciência, de Sócrates, do que não sei. Porque Jesus chama o humilde de pobre de espírito. Porque o humilde é aquele que sabe o que ele não tem. Esse é o segredo da humildade. Ter plena consciência daquilo que você ainda não conquistou. A humildade que nos faz avançar no nosso caminho evolutivo é ter a consciência daquilo de que ainda não conquistamos. Aprender a respeitar as múltiplas atividades, porque ninguém nesse plano de evolução é bom em tudo. Nós sabemos que devemos respeitar todas as atividades, as mais diversas atividades. Cada um tem uma potencialidade, porque no plano que vivenciamos, no plano que vivemos hoje, sabemos que não sabemos tudo e que não somos bons em tudo. Podemos ter uma experiência numa atividade profissional, conhecer um gênero de uma atividade, um ramo de uma atividade, mas não conhecemos tudo. A experiência religiosa requer humildade. A humildade é um atributo de Deus. Deus pode tudo. Deus é todo poderoso. Mas quando ele criou a lei divina para reger o universo, ele se autolimitou. Não tem ato maior de humildade do que isso. Ele limitou-se a si mesmo. Ele estabeleceu a regra e disse: o parâmetro é esse. Isto é um ato de humildade sem tamanho. Nós não podemos esquecer da parábola do filho pródigo, aquela parábola do filho que retorna à casa do pai. O jovem que morava com seu pai e o irmão mais velho, um pai rico, um grande comerciante, ele pede ao pai aquilo que lhe é de direito de herança. Recebe, viaja e torna-se um perdulário. Utiliza daquela riqueza material, desperdiçando, jogando fora. E um dia, sem ter o que comer, ele busca um trabalho, e lá onde ele é recebido como trabalhador, a ração que ele recebia era que os porcos
recebiam na casa do Pai. Era aquela ração. Ele dizia, os trabalhadores do meu Pai são muito mais bem recebidos e apoiados do que aqui. E ele tem a humildade de, nessa reflexão, retornar à casa do Pai e pedir ao Pai que gostaria de trabalhar, ser um servidor. Ele queria ser um trabalhador na casa do Pai. Ele se dirige, portanto, à região onde o Pai estava estabelecido, e antes de chegar em casa, o Pai o avista e vai correndo recepcioná-lo com humildade. Manda que se mate o boi mais cevado, o mais gordo, o mais bonito. Manda fazer uma grande festa. A melhor roupa para vestir o filho. O irmão mais velho não compreende, mas o pai diz a ele com humildade que ele retornava à casa do pai. Essa parábola pode nos dizer mais do que esse simples texto que está entre palavras. Quem sabe a parábola do filho pródigo não quer dizer, ou Jesus não quis nos dizer, que embora os nossos percalços, as nossas construções mal elaboradas, os nossos dissabores, não importa nada disso quando retornamos à casa do Pai, quando buscamos o caminho reto do Evangelho do Cristo. Retornar à casa do Pai não vai nos desobrigar, portanto, de refazer os exercícios e lições que deixamos de fazer, ou de buscar o arrependimento daquilo que fizemos mal. Mas a humildade do Pai é de nos receber pela alegria do nosso retorno, da possibilidade que temos de, ao retornar à casa do Pai, refazer a nossa caminhada na busca da perfeição, na busca desse encontro maior, que é o encontro com o Evangelho do Cristo, portanto, com Deus.